Olá IPCA, hoje é quinta-feira, dia 30 de outubro de 2014. Nós estamos juntos há 795 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 4 a 6 do livro de Neemias. Já vimos que Neemias era alto-oficial da corte persa, servia a Artaxerxes, filho do rei Assuero, o rei da história de Ester. E ele também trabalha na cidade de Suzã. Então, ele viveu algum tempo depois dos dias de Ester, na mesma cidade que Ester. E lá, trabalhando como copeiro do rei, recebendo notícias de que a cidade de Jerusalém estava em ruínas, ele obtém o favor do rei para vir a Jerusalém para trabalhar na reconstrução da cidade. Com isso, Neemias continua a obra de Esdras, que é uma continuação da obra de Zorobabel e Josué, neste processo que já está quase que centenário a essas alturas de reconstrução da cidade de Jerusalém depois do cativeiro. Então a gente viu nos primeiros 3 capítulos do livro que ele obteve o favor de Deus e do rei, e então veio a Jerusalém com uma comitiva, nomeado governador da cidade, e começou a reconstrução do muro com alguma oposição dos seus inimigos, que tinha essa oposição tinha conotação política e também religiosa. No capítulo 4, então, a gente vai ver que o inimigo Sambalate ouviu que o muro estava sendo edificado e ficou muito indignado e escarneceu, zombou dos judeus. E falou na presença dos seus exércitos de que aqueles muros poderiam ser derrubados por uma raposa. E então isso era uma espécie de chacota que tendia ao desânimo, visava enfraquecer o moral do inimigo. E então Neemias ora no verso 4, ouve, ó Deus, pois estamos sendo desprezados, e pede que Deus julgue o seu inimigo. Esse tipo de oração imprecatória, a gente já estudou sobre ela quando leu, por exemplo, o Salmo 137, está pedindo que Deus proteja o seu povo, e ao fazer justiça contra aqueles que se opõem ao seu povo. Isso precisa ser bem entendido. E assim o muro vai sendo edificado. Mas quando houve novamente, verso 7, Sambalate e também Tobias e os arábios e os asmonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros segue, e é interessante você notar ao longo do livro que o número de inimigos vai aumentando. E se você inclusive analisa a geografia da coisa, você vai ver que são inimigos do sul, do norte, do leste e do oeste. Neemias está cercado de inimigos. Eles agora tentam outras estratégias, né? O povo vai orando, vai pedindo a bênção de Deus e vai trabalhando. Mas chega uma hora que até os judaítas desanimam. Veja que no verso 10 é dito: disse Judá, já desfaleceram as nossas forças, os escombros são muitos, nós não vamos conseguir. E Neemias então vai tomar 2 providências enérgicas para resolver esse assunto. Ele vai acrescentar guardas para proteger o povo e vai exortar e vai discursar com o povo para que o povo não desfaleça, para que o povo não tema e siga trabalhando. Então, os inimigos estavam ali à espreita, aguardando uma ocasião para atacar. E a providência de Neemias nesse sentido é muito sábia. Tem gente trabalhando, mas com a espada na cinta. Tem uma turma trabalhando, a outra vigiando. E assim eles vão trabalhando na obra e vão fazendo aquilo que era necessário com muita coragem, com muita disposição. Porém, quando você chega no capítulo 5, você percebe que esse tipo de obra teria seu custo. Muita gente veio de outros lugares para ajudar a reconstruir o muro. Muita gente deixou a sua lavoura para trás para vir fazer isso. Muita gente deixou de trabalhar para comer o seu pão de cada dia, para cuidar da reconstrução do muro. E chegou uma hora em que o custo social disso apareceu. Claro que não era um custo daqueles dias específicos da obra apenas. Era algo que já remontava a tempos anteriores. E se você faz uma análise na ordem direta do capítulo 5, você perceberá que os problemas que os trabalhadores do muro estão reportando a Neemias já são resultado de alguns fatores que perduram em Jerusalém por algum tempo. Primeiro porque Jerusalém e Judá se encontrava comercialmente isolada dos povos vizinhos. Depois porque o trabalho da turma no muro resultou numa queda da produção de cereais.
Depois, porque, conforme você pode ver no verso 3, se menciona uma certa fome, dando a entender que fatores climáticos estavam prejudicando a produção da lavoura. Depois, porque, como você pode ver no verso 15, administradores anteriores a Neemias tinham oprimido o povo. Nós não estamos pensando aqui em Zorobabel, não estamos pensando aqui em outros daquela época, até porque isso já tinha acontecido há muitas décadas. Mas temos que pensar naqueles que governavam a cidade imediatamente antes de Neemias e que tinham recebido o imposto que era devido ao governador, mas recebido isso de um povo extremamente pobre. O que estava acontecendo? Por conta dessas dificuldades acumuladas, algumas de antes do tempo de Neemias, outras como resultado da construção do muro, algumas pessoas não tinham mais dinheiro para comprar cereal. Outras precisaram hipotecar as suas propriedades para comprar alimentos e outras precisaram tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto do rei. E nesse processo, judeu emprestando dinheiro para judeu, alguns haviam cobrado juros excessivos e outros haviam recebido os filhos de seus compatriotas como escravos. E aí então o que você percebe é que as pessoas estão trabalhando conforme Neemias as tenha regimentado, mas elas estão desfalecendo. E quando elas se queixam disso, Neemias percebe a injustiça que estava sendo praticada contra o povo. Então diz o verso 6 que ele ouve o povo e vai confrontar, repreender os nobres e magistrados, vai acusá-los de usura e vai dizer que até ele mesmo, quando chegou a emprestar dinheiro com juros, agora ele abria mão dessa cobrança de juros, ele favorecia as pessoas e o argumento é muito forte. Ele diz aqui, a gente acabou de reunir o nosso povo que estava escravizado em outros lugares e vamos escravizá-lo aqui dentro, nós mesmos. Então o argumento é muito forte. E então Neemias dá o exemplo. E isso é muito interessante, porque se você se lembra, no capítulo 3 o sumo sacerdote dá o exemplo de pôr a mão na massa e construir o muro. E agora no capítulo 5 o governador dá o exemplo de não cobrar juros. E quando você vai ler a respeito do bom exemplo de Neemias, na segunda parte do capítulo 5, você vê que ele não fez como os outros que vieram antes dele, que cobravam um imposto que era até devido ao governador. Mas ele não fez isso por quê? Por causa do temor de Deus, porque ele percebeu a situação miserável em que o povo se encontrava. E então é dito aqui que ele tinha muitos hóspedes, como era o costume dos governadores persas, a etiqueta da corte persa exigia, e se fala aqui de quantas pessoas, se dá uma ideia aqui de quantas pessoas ele sustentava de maneira bondosa. O seu cargo lhe dava muitos recursos, mas ele não usava nada para si mesmo. Quando você vê os animais que ele matava diariamente para preparar comida para os seus hóspedes, você chega à conclusão de que ele abrigava muito mais gente do que era necessário. Ou seja, você está vendo aqui Neemias sendo generoso. Você está vendo aqui Neemias dando um exemplo. Do mesmo jeito que Esdras veio para ensinar a lei, chegou lá e mandou todo mundo despedir as mulheres estrangeiras. Agora Neemias chega aqui e põe a mão na massa para reconstruir o muro, mas diz, nós não podemos ser usurários dos nossos próprios compatriotas. Na verdade, não se pode ser usurário de forma alguma, né? Então, você vê essa questão no capítulo 5. De tal forma que o capítulo 5 é uma espécie de hiato no que está acontecendo. O assunto central dos 7 primeiros capítulos de Neemias é a oposição dos inimigos à obra de reconstrução. Mas o capítulo 5 nos mostra que havia problemas internos também e que eles precisavam ser resolvidos para que o povo estivesse unido, forte, para combater o inimigo. Felizmente foram resolvidos. E assim o capítulo 6 volta falando que o inimigo ouviu mais coisas sobre o que Neemias e Judá estavam fazendo. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesel, Arabe, o resto dos nossos inimigos, que já não tinha brecha no muro, aí então ele tentou uma última cartada desesperada. Os inimigos, em especial aqui Sambalate e Tobias, e Gesem, melhor dizendo, mandam dizer para Neemias, vem cá que a gente precisa falar com você, vem se encontrar conosco aqui no Vale de Ono. Mas isso era uma estratégia muito maliciosa. Eles queriam tentar acusar Neemias de conspiração ou de qualquer coisa parecida. E Neemias percebeu isso e se recusou por 4 vezes a parar a obra para ir atrás de gente mexeriqueira.
Na quinta vez eles mandaram uma carta aberta, ou seja, todo mundo podia ler, todo mundo podia ficar sabendo do que estava escrito naquela carta. E a carta dizia que eles achavam que Neemias estava conspirando contra o governo persa, que ele fortificava a cidade para se fazer rei sobre Jerusalém. E essa era uma mentira que provavelmente colaria, porque os judeus eram conhecidos por não aceitar o governo de outras autoridades, por quererem sua independência, não é? Como povo de Deus, para morar em Jerusalém. Isso estava de acordo com a teologia deles. Ninguém achava, em são juízo, nenhum judeu poderia dizer que esse estado de coisas no qual eles respondiam a um governador pagão era a vontade de Deus. E então a mentira que foi inventada aqui pelos inimigos de Neemias fazia muito sentido. E, no entanto, Neemias não se deixou abater e falou: vocês estão inventando essas coisas. Diz o verso 10 que ele vai à casa de um homem chamado Semaías, e esse homem ainda faz profecias falsas a ele, dizendo: os inimigos estão vindo matar você. Vem comigo se esconder no templo. Eu consigo introduzir você lá. E você não vai ser assassinado lá, porque lá ninguém entra para matar ninguém. E se Neemias fosse covarde, ou se Neemias não fosse conhecedor da lei de Deus, ou se não fosse um homem sério, teria ido. Mas ele sabia que não se pode entrar no templo de maneira desautorizada. E sabia que aquilo ali era uma espécie de estratégia. Vai que ele entra realmente no templo com medo. As pessoas teriam finalmente de que acusá-lo. Olha, você entrou onde não devia. Então fica bem claro que todo mundo procurou muitos motivos para atacar Neemias, para fazê-lo desanimar, mas ele não desanimou. Assim, meus irmãos, a gente vê que o muro foi acabado num período de 52 dias. Veja que coisa, esse muro estava caído há aproximadamente 140 anos. E em 52 dias, com a bênção de Deus, ele foi reerguido. Foi reerguido por um homem que deu o exemplo. Foi reerguido por um homem que trabalhou o pecado dentro do seu próprio povo. Foi reerguido por um homem que não deu ouvidos ao inimigo. Que coisa extraordinária o exemplo de Neemias. E isso não significa que dali para frente ele teve vida mansa. Porque quando a gente olha na sequência, a gente vai ver que ainda tinha muita gente dentro da cidade que o próprio Neemias reconstruiu, que era aparentado, que devia favores, que tinha negócios com os inimigos do lado de fora. E que ficavam trocando correspondência com o inimigo de Neemias ali na frente dele, elogiando o inimigo na frente de Neemias, contando tudo que Neemias fazia para o inimigo. E essa muitas vezes é a vida do líder. Essa é muitas vezes a vida daquele que quer fazer o certo a todo preço. A boa notícia é que, embora ele enfrente a oposição, se ele se mantiver como Neemias, orando, com foco no trabalho, vigiando, não dando razão ao inimigo, encorajando o povo, ele será bem-sucedido e a boa mão do Senhor estará com ele. Então espero que essas lições nos abençoem. Amanhã, se Deus nos permitir, a gente prossegue lendo os capítulos 7 a 9. Bom estudo para você, boa leitura e até lá, se Deus quiser.